Olá, continuamos com o módulo 2 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo, vamos falar sobre as definições do formulário e sobre a aba localizar. Bom, quando a gente cria um formulário, toda a estrutura do formulário ela já possui algumas definições que vão auxiliar, como por exemplo na barra de navegação, com valor padrão, propriedades, campos obrigatórios, tudo isso já vem preenchido pelo seu formulário e pode ser editado, pode ser gerenciado através da aba definições em cada objeto. Aqui nós temos os botões que vão aparecer nesse formulário, a consulta, ou seja, os dados desse formulário, o campo-chave, os campos de atualizações, o valor padrão e extras, que eu vou mostrar mais à frente. Bom, então, os botões do formulário são justamente os botões que vão compor a barra de navegação para o formulário. Então, quando você cria um formulário do Maker, basta vincular uma tabela, que ele já consegue dar manutenção na tabela através dessa barra, né? E os botões que vão aparecer na barra são configuráveis nessa aba. Então, aqui tem o botão de incluir, alterar, excluir, gravar, o próximo, anterior. Então, se eu não quiser que um desses botões apareça em um formulário, por exemplo, é um formulário que o usuário vai apenas editar registros, ou é um formulário que ele não pode excluir registros, então você pode gerenciar os botões que vão aparecer no seu formulário, na sua barra de navegação, de acordo com a necessidade. A segunda aba é dados do formulário. E essa aba ela traz para a gente qual é a consulta atual do formulário. Então, por enquanto, ele faz um select simples, com todos os campos da tabela de cliente. Se eu quisesse fazer alguma alteração na consulta do formulário, ou adicionar algum campo a mais, ou algum join, algum relacionamento, ou algum filtro em algum critério, basta clicar aqui em assistente de consulta, que ele vai abrir o assistente, indicando qual é a consulta atual, e eu posso editar sem problemas aqui, adicionando campo, fazendo join entre tabelas. Digamos que eu queira exibir... Deixa eu ver, é porque essa tabela não tem relacionamento nenhum, né? Mas, por exemplo, em relação ao produto, ó. Se eu quero exibir... quero exibir em itens do pedido, eu quero exibir o nome do produto, né? Só que eu não tenho aqui, eu posso ter que fazer o join, posso fazer o join com a tabela de produto e aí exibir o nome do produto e a quantidade, por exemplo. Então, traz aqui o resultado com nome e quantidade, tá? Então, você consegue editar a consulta do seu formulário. Vou cancelar porque eu não quero editar, essa é a consulta correta. Aqui em chaves e atualizações podemos definir quais são os campos identificadores, ou seja, quem é o campo-chave da tabela. Isso é importante para que o CRUD funcione, ele tem que saber quem é o campo-chave, né? E do lado direito, quais campos são obrigatórios. Então ele já pega, ele traz um automático do banco, né, de acordo com o que está no banco, mas você pode definir também campos que não sejam obrigatórios no banco de dados, na tabela, mas que sejam obrigatórios pela aplicação. Então você consegue gerenciar aqui quais campos que serão obrigatórios no seu formulário. Depois nós temos a aba Valores Padrão e Máscaras, onde você pode aplicar um valor padrão para o seu formulário, ou para um campo do formulário, melhor dizendo. Por exemplo, a data de nascimento. Vamos dizer que a data de nascimento, vou botar um valor padrão aqui de data, ou seja, a data atual. Vou salvar aqui e vou visualizar. Quando eu tentar cadastrar um novo registro, de forma automática ele já vai indicar a data atual de acordo com a função que eu coloquei lá no parâmetro para aquele campo, tá? Você consegue colocar valor padrão, né? Ou seja, um valor definido para aquele campo, ou até mesmo uma máscara para aquele componente. E aí, caso seja necessário você editar, por exemplo, as colunas que estão aparecendo, basta clicar em dicionário de dados aqui e aí você vai poder editar, cadastrar as descrições de cada coluna, né? Como a gente já viu lá no módulo 1. E extra é a possibilidade de você gerenciar, ou seja, configurar o conteúdo da mensagem de erro de chave primária ou de chave estrangeira. Então, quando subir um erro do banco de chave primária, ele vai substituir a mensagem por essa mensagem que você vai colocar aqui ou na chave estrangeira. Então, essas são as definições do formulário. E para completar a nossa aula, temos também aqui na aba, na edição, né, nós temos a aba cadastro, que foi criada automática, a aba para ser a aba principal do meu formulário. Eu posso criar novas abas aqui, clicando no botão direito, escolhendo a opção inserir. Eu posso remover as abas ou renomear, se for o caso. Então, renomear aqui, por exemplo, a aba 3, tá? Ou posso também excluir as abas sem problemas. E uma dessas abas é a aba de busca, chamada aba localizar. Aqui você determina quais campos vão aparecer para pesquisa, ou seja, quando o usuário vier em execução e for na aba de busca, na aba localizar, ele pode filtrar por esses três campos aqui, ó, CPF, data de nascimento e por sexo. Então você indica quais campos serão utilizados. Por exemplo, eu quero que ele filtre, na verdade, só pelo nome
ou pelo CPF. Vamos Ctrl S aqui. Quando eu voltar agora em visualizar, você vai ver que agora você vai ter o nome e o CPF. Então são os campos que ele pode utilizar para fazer busca, tá? E do lado direito são os campos para grade, ou seja, os campos que serão retornados para cada uma dessas buscas realizadas. Então ele vai exibir a data, o CPF, o sexo, a foto, o nome. Eu não preciso exibir a foto. O nome tá bom, ok. O nome, o CPF, a data de nascimento e o sexo. Ok. Voltando aqui para visualizar, eu tenho aqui a grid com a data de nascimento, CPF, sexo e o nome do cliente, tá? De acordo com os filtros, ele vai exibir aqui essas informações. Nós temos também a possibilidade de exportação, por exemplo, eu quero exportar isso aqui para HTML. Ele gera uma tabela HTML com aqueles dados, ó. Ou para TXT. Então ele gera um arquivo, um conteúdo para você colocar no arquivo TXT. Ele já gera com o caractere aqui, no caso o ponto e vírgula, para servir como um separador entre os registros, tá? E eu tenho também a busca, a consulta avançada. Ou seja, eu consigo montar os critérios de filtros. Por exemplo, eu quero adicionar um novo parâmetro de filtro aqui pelo campo nome. Tá? Então, onde o nome tenha contendo e mais um outro filtro e o sexo seja igual a, então nome sexo M. E aí ele faz a pesquisa. Tá, igual não, contendo pronto, ele encontrou Eric Farias. Então você consegue aqui gerir de acordo com os campos da tabela, ok? Aqui não são mais os campos que aparecem na grid, ou seja, a pesquisa avançada, ela busca os campos que existem na tabela, você pode ir montando os campos que você quer e fazer uma pesquisa avançada, ou seja, escolher os campos que você quer e aí montar o filtro para aquela aba localizar, ok? Isso para o usuário é bem interessante porque ele pode montar os filtros que ele imagina para situações diversas que ele vai enfrentar no dia a dia. E além disso, tá? Então isso termina nossa aba localizar aqui. Mas é importante deixar claro também que é possível criar a sua própria aba localizar. Então essa aba que a gente chama de aba legada, mas você pode vir aqui na propriedade do sistema, ó, na propriedade chamada formulário localizar, tá? Por enquanto está nenhum, então quando está nenhum ele busca nossa aba legada, você pode escolher um formulário do seu sistema. Então você pode criar um formulário para ser sua aba de busca e escolher esse formulário aqui na propriedade de formulário localizar. Ele vai aplicar a todos os formulários que existe que a propriedade de aba localizar esteja ativa, ok? E tem também a possibilidade de você escolher por formulário, ou seja, eu coloco uma aba padrão para todos os formulários e venho no formulário de cliente, por exemplo, nesse formulário específico, eu quero uma aba diferente. Então, no formulário, eu tenho uma propriedade também chamada formulário localizar que eu posso indicar e tornar esse formulário uma exceção às outras telas, né? Então, ele tem uma aba específica, por exemplo. Então, é importante deixar claro também que você pode criar seu próprio formulário e tornar esse formulário como uma aba localizar para o seu sistema, ok? Então, essa aí foi a aula das definições e aba localizar e até a próxima.